Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não lhe imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Então eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou um sequidão de estio. Eu confessei o meu pecado e a minha maldade, e eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu citei Salmo 32, do verso 1 ao 5. Davi dizendo a felicidade de um homem ser perdoado. Graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, estamos aqui mais uma vez nesse estúdio para gravar mais um programa Despertar com Jesus. Quero dizer para os nossos irmãos ouvintes que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero desejar a nossa audiência maravilhosa, desejando a todos um bom dia com Jesus. Creio que esse é o penúltimo programa deste ano de 2025. Que Deus nos abençoe, nos dê força e nos dê graça para prosseguirmos, que a nossa jornada está findando. E o dia da vida de Jesus está aí. Eu quero dizer para os nossos irmãos que nessa oportunidade eu quero falar de um assunto que está acontecendo hoje. Não é na carne, não é na pele, mas é na alma. Eu quero nessa oportunidade falar sobre no livro de 2 Crônica, no capítulo 26, do verso 1 ao verso 21. Eu acredito que vai ser muito bom, muito maravilhoso. Mas antes de nós ler essa escritura com a dupla Samuel e Daniel, nós iremos ouvir um belo hino, na faixa musical, Mais um Passo, né? Você chegou até aqui desanimado, desesperado, machucado o coração. Muitas pessoas que estavam do seu lado te magoaram, te deixaram pelo chão. Você contou os seus problemas para muitos. Agora pare, conte apenas pra Jesus. Certas pessoas não merecem seus assuntos. Prossiga em frente, vai levando sua cruz. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo. E acredite que o Senhor vai te ajudar para resolver a tua vida, os teus problemas. Dê mais um passo pra vitória alcançar.
A noite chega e com ela vem tristeza, a incerteza de que nada vai mudar. As orações já não são feitas com firmeza, porque a resposta está difícil de chegar. Os passarinhos quando cantam não te alegra, parece regra essa dor, essa aflição. Mas pega toda essa dor agora e entrega a Jesus Cristo, o autor da salvação. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar pra resolver a tua vida, os teus problemas. Dê mais um passo pra vitória alcançar. Decepções já fazem parte do seu mundo. É tão profundo esse mar de ilusão. Portas se fecham numa questão de segundos. Vira problema o que era solução. As amizades já não são correspondentes. A alma sente que o momento é cruel. Mas eu te afirmo que está aqui presente o meu Jesus, a amizade mais fiel. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar para resolver a tua vida, os teus problemas. Dê mais um passo pra vitória alcançar, pra resolver a tua vida, os teus problemas. Dê mais um passo pra vitória alcançar. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Tem hora que você dá um passo errado e isso te custa, às vezes até a tua vida. E como você também dá um passo certo, saindo errado, isso te traz um gozo, te traz alegria na sua alma. Aqui nós vamos ler no livro de 2 Crônica, no capítulo 26, eu digo, do 26 até o 22. Eu tinha citado errado. Mas aqui, meu irmão, você está vendo aqui, ó, Uzias, ele era um rei lá em Israel. Uzias é atacado de lepra. Mas havendo já fortificado, ele exaltou-se no seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. E porém, o sacerdote Azarias, ele entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, hein? E resistiram ao rei Uzias, e disseram para ele: a ti, Uzias, não compete você queimar incenso perante o Senhor, mas é ao sacerdote, filho de Arão. Eles são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, e não será isso
para ti honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, quer dizer, né? Ficou enraivado, nervoso, indignou-se, e ele tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignado ele, pôs contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa, perante ao sacerdote, na casa do altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, para Uzias, né? Também todos os sacerdotes que estavam ali, eis que ele estava leproso na sua testa, e apressadamente lançaram ele fora. Até ele mesmo se deu pressa para sair, visto que o Senhor feria-lhe. Então ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E ele morou por ser leproso numa casa separado, porque ele foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo. E quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e sepultaram com seus pais no campo do sepulcro. Senhor Deus, eu quero que o Senhor me dê graça, me dê força, para mim poder, ó Pai, falar a sua palavra. Que a sua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra na alma, juntas e medula, Pai. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, meus irmãos, falar um pouquinho sobre lepra. A lepra física, ela é visual. Vocês sabem que a lepra física, ela é visual. Mas também vou falar aqui sobre a lepra espiritual. Agora, a lepra espiritual, ela não é visual. E vocês sabem que a lepra é o tipo do pecado. Mas nem toda lepra, ela é tipo do pecado. Às vezes, a pessoa pensa, aquela pessoa lá está pagando pelo que fez. Tá certo. Aqui a lepra do rei Uzias foi pecado. Fazer o que Deus não permitir ele fazer. Mas, aqui no capítulo 2 de Jó, vocês vão encontrar que Jó, aquele grande homem de Deus, profeta, ele também ficou leproso. Mas essa lepra de Jó que não era pecado. E ainda que os 3 amigos deles falavam: Jó, o que é isso, Jó? Você era um homem que progrediu, um homem que era um homem justo. Aqui no capítulo 2 de Jó, vocês podem ler porque o tempo não vai dar mesmo, mas vocês vão encontrar, capítulo 2, verso 7, que Satanás, ele saiu da presença do Senhor e ele feriu o Jó de uma chaga maligna, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Agora, essa lepra aqui, Deus permitiu a Jó para mostrar para o diabo, para mostrar para Satanás que ele tinha um homem justo na terra. Vocês podem ver que
aqui no capítulo 2, verso 2, então o Senhor disse para Satanás, de onde é que você vem? E Satanás respondeu, eu estou rodeando a terra, passeando por ela. E o Senhor Deus disse para Satanás, você viu meu servo Jó lá? Aí o diabo, Satanás falou, por quê? E Deus ainda falou aqui, porque ninguém na terra, isso é o Senhor Deus falando para Satanás, porque ninguém na terra há semelhante a ele. Ele é um homem sincero, ele é um homem íntegro, ele é um homem temente a mim, e ele se desvia do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Aí o diabo falou para Deus, toca na vida dele para ver. Aí vocês vão uma história que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, e ali morreram todos. Tudo que era dele foi se acabando. Aí o diabo não conseguiu derrotar Jó. Aí ele foi lá na presença de Deus, Satanás, e falou assim, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão tocando nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti. Isso é o diabo falando para Deus, O diabo fala. Então, quando você vê aí muitos pregadores aí nos púlpitos ensinando coisas erradas, permitindo coisas erradas, você sabe de uma coisa, é o diabo. Então, ele disse o Senhor para Satanás, eis que ele está nas tuas mãos, só poupe a sua vida. E você sabe que ali ele encheu Jó de lepra, da cabeça até os pontas dos pés. E você sabe que a lepra, ela é uma doença cutânea na pele, e ela causa uma coceira tremenda, uma coisa irritante. E ali diz a história que Jó, ele pegava ali caco de telha, rapava aquela lepra. Você vê de tanto que era a agonia de Jó. Meus irmãos, uma coisa eu quero te dizer, nós estamos num mundo leproso, e essa lepra agora é uma lepra demoníaca, é uma lepra que é espiritual. Hoje o homem, ele não vê no outro essa lepra, porque ela é uma lepra interna. E o que eu mais admirei lendo as escrituras, que Jó, ele sempre justificava que aquilo ali era uma miséria. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa, nós estamos chegando na hora final, e a coisa está ficando tão difícil, porque essa doença, ela é invisível, você não vê. Quantos pregadores hoje estão aí hoje nos púlpitos ensinando coisas perversas, ensinando coisas erradas. O próprio Jesus chegou até a dizer que esses homens, eles têm uma aparência bonita, eles têm uma aparência que vem vestido que nem de ovelha. Você sabe, tem aparência que ela te engana. E você vai chegar uma hora, você vai pensar, meu Deus, por que será que isso está acontecendo? É porque o próprio Oséias, que no capítulo 8, falou assim, os pregadores, nós temos que lamentar as nossas misérias.
Aqui no capítulo 9 de Jó, ele disse assim, então Jó disse, na verdade que assim é, porque como eu vou justificar, eu justificaria o homem para com Deus, ele justificando a sua miséria. Que tempo difícil é esse que nós estamos vivendo, gente? E vocês sabem que a lepra, por um lado, ela é doença, é pecado. Mas pelo outro lado, é sinais. Você sabe que quando Deus mandou o profeta Moisés ir lá para o Egito, tirar o povo lá, o que aconteceu? Lá, Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou te dar sinal. E esse povo lá do Egito, eles têm que crer nesse sinal. E Deus falou para Moisés, Moisés, enfia a mão no teu seio. Moisés enfiou a mão no seu seio. E ali, então, o que aconteceu? Ficou branca, leprosa. Só a mão de Moisés era leprosa. Deus falou para Moisés, enfia de novo agora no seio. E saía limpo. Agora, meus irmãos, o problema está que o homem, quando ele é humilde, Deus opera. Mas quando o homem vai chegando um certo patamar, que ele se sente já sozinho, não precisa mais de ninguém para guiar. Não é assim? Hoje as igrejas, elas não precisam mais de Deus. Ô evangelista, dá isso nas escrituras? É só você ler lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 14, que você vai ver que a igreja, ela não precisa mais de Deus. Ela está falando, eu estou rica, eu não preciso de mais nada disso. E hoje, o mundo inteiro, o povo pensa que está fazendo a vontade perfeita de Deus. O profeta William Marion Branham, que ele veio no espírito e virtude do profeta Elias, ele pregou uma mensagem intitulada Fazendo uma Obra Fora da Vontade de Deus. É triste, meu irmão, você pregador, é triste você fazer algo para agradar a si mesmo, agradar o teu ego, e você não saber que você está fazendo uma coisa fora da vontade de Deus. Está fazendo fora da vontade de Deus. Aqui, vocês podem encontrar que o rei Uzias, ele foi muito útil, como hoje também. Tem muitos pregadores que foi muito útil. Hoje não está sendo mais útil não para a igreja. Por quê? Eles se envaideceram, se enlouqueceram com a riqueza. E aqui, no capítulo 6 de profeta Isaías, vocês veem aqui no capítulo 6 de Isaías, que está escrito assim, Isaías, ele é escolhido e consagrado para profeta. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima deles, e cada um tinha 6 asas, cada serafim tinha 6 asas. Com as 2 eles voavam, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam seus pés. E eles clamavam dentro daquela casa,
uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra se encheu da sua glória. Você sabe que o profeta Isaías, ele viveu um bom tempo aos pés do rei Uzias. O rei Uzias foi muito útil na vida do profeta Isaías. Mas a pior coisa que tem é quando o homem se acha independente de Deus. Por que hoje nós estamos vendo essa situação? Hoje você vê uma coisa terrível que acontece no mundo inteiro. Não estou generalizando todas as igrejas, mas na maioria das igrejas, até mesmo em muitos chamados cristãos, esse demônio chamado autoritarismo, prepotência e arrogância, isso é uma desgraça na vida desses homens. Eles não querem mais saber de nada. O momento vai chegar e o próprio Jesus é quem vai falar para eles. Eu até tenho falado para muitas pessoas que não é só a denominação não, tá? Eu não tô aqui para passar pano quente em ninguém não. A verdade, ela tem que falar, doem que doer. Aqui, vocês vão ver que no capítulo 7 de São Mateus, Jesus Cristo, ele está dizendo, quem entrará no reino do céu? Quem vai entrar lá? Ô Senhor, eu comprei casa em Rio, eu tenho casa em condomínio de luxo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos diplomas nas minhas paredes do meu escritório, lá na minha igreja eu tenho tantos diplomas para mostrar para os membros. É eu que vou entrar lá, senhor? Tá se enganando, porque aqui tá: nem todo que se diz Senhor, Senhor, isto é, no dia do julgamento, você aí que tá vivendo uma vida não é condizente com a palavra de Deus, uma vida errada, uma vida de carnalidade, e pregando a palavra, pregando essa palavra de Deus, que ela é santa, e diz assim ainda: quem que entrará no teu reino, no reino dos céus? Mas é aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, ó Senhor, nós não profetizamos no seu nome? Nós não expulsamos demônios no seu nome? Não curamos enfermos no seu nome? Então, Jesus lhe dirá: apartai-vos de mim. E ele ainda fala assim, ó: dirás abertamente: afastai para mim, maldito! Que adianta eu ter milhões e milhões no banco ou em uns paraísos fiscais? Eu tenho glamour, tenho status, ser reconhecido. Eu vejo muito falando: eu sou reconhecido nacionalmente como o maior. Ele viu lá, o rei Uzias, ele achava que ele podia fazer o que ele queria. Mas Deus repreendeu. E Deus está repreendendo hoje muitos pregadores. Cuidado, que naquele dia você vai ficar decepcionado com você. O mundo está cada dia mais se afastando. Quando você vê o que nós estamos vendo aí hoje, né?
pregadores se a palavra de Deus fala? Paulo diz, 1 Timóteo, creio que é isso mesmo. Como é que Deus fala? Hoje eu vejo tantos pregadores, fala tanto do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo fez, mas se você, hoje, é que nem o próprio Jesus, em São Mateus 4, Jesus falou para Satanás, para o diabo, nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora eu vejo tantos pregadores, né? Pessoas renomadas, né? Que é bom, tá tudo bem. Você tem uma teologia para ter assim uma preparação para falar, tudo bem. Mas nós encontramos que aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, tá escrito aqui, ó, os deveres das mulheres cristãs. Então, quando você vê uma mulher aí na rua, que a gente vê, não vou citar o nome da seita, mas geralmente final de semana, pega lá 8, 10 mulheres, 4, 5 homens, e elas saem pela rua abaixo, rua acima, dizendo que está anunciando a palavra de Deus. Como é que uma pessoa carrega uma Bíblia sem saber que essa Bíblia ela vai te condenar, ela vai te lançar no lago do fogo do inferno? Ué, evangelista, o senhor está nervoso? Não estou nervoso. Jesus chegou a dizer, é as suas palavras que vai te justificar. E é as suas palavras também que vai te encaminhar para o inferno. Se aqui o apóstolo São Paulo está dizendo, 1 Timóteo, capítulo 2, está dizendo, os deveres das mulheres cristãs, mas convém que as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com obra, a mulher aprenda em silêncio, com a sujeição. Paulo diz, eu não permito, porém, que a mulher ela ensina o homem e nem usa de autoridade sobre o homem, mas que ela aprenda em silêncio. Mas hoje os pastores chegam para glamorizar a igreja, fala, a minha esposa, ela vai ser uma missionária, a minha esposa, ela vai ser uma pastora. Mas como é triste uma mulher fazer uma vontade fora da vontade de Deus, fazer uma obra, fora da vontade de Deus. Quando você diz que a mulher, nós estamos na era de Laodiceia, então a mulher tem que andar bonita, né? Porque se existe uma era em que as mulheres estão bonitas, é a era de Laodiceia. Porque a igreja, ela é o tipo da mulher, e a mulher é o tipo da igreja. Você pode ver que as igrejas estão todas bonitas, né? Grandes prédios, templos faraônicos. E o próprio Jesus chegou a dizer, o reino dos céus, ele não vai vir com aparência, então não adianta você, PhD, LLD, construir aí templos faraônicos, ter banda, ter um belo coral. Mulheres se comportando com indecência, roupa esporte, a roupa que é do homem ela está usando dentro da igreja também. Homens cabeludos, homens jogando e ter ministério, homens bebendo bebida alcoólica, fazendo trapaça com coisas erradas e ainda pregando o evangelho. Essa mesma palavra aí que você está pregando hoje, ela vai servir para te condenar você. A hora vai chegar e você vai falar, ué, por que o senhor está me condenando? Você vai falar assim, ué, você fez realmente, porque o natural ele tipifica o espiritual. Quando você faz uma coisa para a pessoa,
que não é da vontade dele, daquela pessoa lá, não é chato. Agora imagina você fazer uma coisa para Deus e lá na frente Deus falou, tudo bem. Você fez sim. Por quê? O que aconteceu com o rei Uzias aqui, vai acontecer com você. Você vai ser apartado. Você viu que o rei Uzias, ele foi apartado. Ele não podia morar mais com ninguém. Que Deus tenha misericórdia. Vocês sabem que a rebelião, quando você se rebela contra Deus, é algo triste. Nós encontramos que Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. E um dia, a Miriam e Arão, eles murmuraram contra Moisés. E Deus chegou a falar para separar a Miriam. Ela ficou leprosa por causa dessa murmuração. E hoje, quantas murmuração existe dentro das igrejas? E a Miriam ficou leprosa. E ela morreu leprosa. Mas eu digo para você, é melhor você ter uma lepra na sua carne do que você ter uma lepra na sua alma. Porque a lepra na alma, ela engana a sociedade. Se Deus descesse aqui na terra hoje, em pessoas, eu acredito que os púlpitos ficariam vazios. Mas que Deus tenha misericórdia. Conforme Paulo disse, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, creio que o versículo 25, por aí, ele fala, examina o homem. Veja que o homem não examina ele, se ele está certo, se ele está errado. Ele quer saber de estar lá na frente, se apresentando como um grande. Mas não é assim. Um dia, a sua grandeza vai te levar você para o inferno. Porque se Deus amasse a grandeza, lá em Salmo 8, ele não tinha descido pequeno, tinha descido já grande. E que Deus te abençoe. Se você está fazendo uma obra fora da vontade de Deus, quando você vê aí uma mulher com seu cabelo cortado, com a sua boca vermelha de batom, o seu corpo parece uma banca de bijuteria, homens adúlteros diz que estão adorando a Deus. Você não está adorando a Deus. Você está adorando a Satanás. Porque Deus, Ele nunca amou o pecado. Deus, Ele ama você. Como Ele me amou, amou a todos. Ele deu o seu filho, como está lá em São João 3,16. O único filho que Ele tinha, Ele deu para nos salvar. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça e te dê graça. Se a graça o Senhor nos conceder, na próxima apresentação, estaremos aqui para advertir, admoestar, porque é melhor você ser exortado e ser admoestado do que amanhã depois você perder a tua vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Se tiver alguém enfermo, que seja curado, liberto. Se tem alguém triste, abatido, seja confortado. É a minha oração em nome de Jesus Cristo.